dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte, que altas ondas vejam meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender o quando Jesus nos ama, Ele é a chama de todo poder. Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar, pudesse ver todos remidos num só sentido, em uma só fé, e na presença de Deus todos felizes, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte, altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para os céus e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar. E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte, altas ondas vejo meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim.
Aleluia, glória a Jesus. Ele é a dose mais forte dentro de mim, dentro de nós. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vamos abrir nossa Bíblia nessa noite no livro de Hebreus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Hebreus, aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Aos Hebreus 13, 8. Também estamos aqui na página do meu Face, ao vivo com a nossa live. Que Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs que têm acompanhado nossas pregações. Louvado seja Deus. Hebreus 13, versículo 8. Vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vou repetir de novo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Sim, meu Deus, meu Pai, que nessa noite não seja eu falando da carne, do ego, do eu, mas, Senhor Jesus, seja o Senhor na minha vida. Meu Deus, eu irei dar o meu testemunho nessa noite. Irei cantar o meu cântico de vitória. E que não seja para a minha glória, mas receba o meu testemunho aí no céu. E que meu testemunho venha edificar muitas almas aqui na terra. Seja para testemunho, para edificação de muitas vidas nessa noite, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós terminamos a campanha Os Cânticos de Vitória na semana passada, onde nós pregamos o cântico de Débora, o cântico de Maria, o cântico de Simeão, o cântico de Zacarias, o cântico de Davi, o cântico de Moisés, o cântico dos anjos e o cântico dos redimidos, em Apocalipse 15. E nós falamos para os irmãos durante essa série dos cânticos, que todos os profetas e as mulheres da Bíblia, que elas tiveram um cântico. O cântico daquelas mulheres e daqueles homens foram baseados no sofrimento que eles e elas passaram aqui na terra. E durante o seu sofrimento, suas lutas, elas não desistiram da graça de Deus. Eles não desistiram do amor de Deus. E eles foram aprovados diante de Deus, receberam diante de Deus a graça de Deus. Deus o aprovou. E esses irmãos tiveram uma história na Bíblia Sagrada. E aquele Jesus que ele usou, aquelas pessoas no Velho Testamento, como Davi, como Débora, como Moisés. E no Novo Testamento, ele usou Maria, Simeão, Zacarias. Esse Jesus que foi lá no passado, ele também ainda recruta homens e mulheres, jovens, criança e adolescente, nos dias de hoje. Aquele Jesus que lá no passado recebeu a dor das almas,
que quando estava no processo difícil, elas não desviaram, nem para a direita e nem para a esquerda, mas elas ficaram na presença de Deus. Aquele Jesus é o mesmo de hoje. Então ainda existe cântico de vitória nos dias de hoje. Nessa época, nessa geração, existe cântico de vitória. Então nessa noite nós não vamos pregar. Eu vou terminar a série Os Cânticos falando do meu cântico, da minha vitória. Nessa geração também eu fui alcançada por Jesus. Quando eu era uma criança, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus, o Senhor falou comigo, igual fala com Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Quando eu era uma criança, o Senhor falou, eu não te quero que você seja igual às suas irmãs e suas primas. Eu não te quero que você cresça focada só na sua vida, só no seu eu. Eu não te quero que você cresça já pensando em colocar as coisas do mundo na sua frente. Quando eu era uma criança, eu ouvi a voz de Deus. E eu cresci sem entender o que era aquilo dentro do meu coração. E eu era a caçula da minha família. Então ia ser difícil convencer uma mãe a soltar uma criança para o mundo. Mas eu convenci minha mãe, que eu moro em Minas Gerais, bem no norte de Minas, a me deixar vir embora para Ribeirão Preto. E prometi para minha mãe que eu não iria decepcionar a minha família com gravidez fora do casamento, com neto para meus pais. Eu só queria descobrir o porquê dessa voz, o porquê desse chamado. E minha mãe me confiou a vir para Ribeirão Preto para morar com meu irmão. E quando nós chegamos em Ribeirão Preto, Deus fechou a porta para mim em Ribeirão e me tirou de Ribeirão. Me levou com 15 anos para São Paulo. E lá em São Paulo, morando com pessoas estranhas, a promessa vai se cumprindo do chamado. E lá em São Paulo, eu congregava na Assembleia de Deus. E minha patroa conseguia ver que dentro de mim existia algo maior. Existia dentro da minha alma uma força maior, uma fé, aonde ela dizia assim, Maria, eu vejo que você é real, você é uma crente fiel, você é fiel na igreja, na casa e na rua. Tem algo em você. E o que pode estragar esse algo que você sente é a amizade errada. É um relacionamento errado. E aquela patroa, ela fez o papel de minha mãe. Eu com 15 anos, ela me instruiu. Ela disse, o que pode estragar esse algo que está dentro de você, que nem eu imaginava, que era o ministério. Só sabia que tinha algo que chamava eu para obediência, mas não sabia que era o ministério. E ali, minha patroa me ensinou que eu abrisse meus olhos para as amizades. Eu não deixasse ninguém tirar minha fé. Nem namorado e nem amigas. E eu fiquei vacinada. Eu fiquei com os olhos abertos. E ali foi passando os anos. E eu fui sentindo cada vez mais vazios. Cada vez mais um aperto na minha alma. A igreja já não conseguia me preencher. E eu disse para os irmãos que a gente tem que conhecer Jesus dentro da igreja.
Porque a igreja, ela é muito importante para nós. Mas vai chegando um momento da sua vida que você precisa ter um encontro com Jesus. Porque a religião, ela é diferente da intimidade. A igreja vai te apresentar os princípios, ela vai te ajudar muito. Mas chega um momento na nossa vida que nós temos que ter um encontro com Jesus. Como os profetas tiveram, como os mensageiros tiveram. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você vai saber o que Ele quer da sua vida. Não é o que o pai quer, não é o que o pastor quer, não é o que a mãe quer. É o que Jesus quer. E Jesus foi me apertando para eu me entregar para Ele. E eu fui vendo ali nas igrejas, eu andei em várias igrejas. E o vazio aumentou. Jesus, Ele é ontem e Ele é hoje e Ele vai ser amanhã. E com 26 anos, eu obedeci minha fé. Eu não me deixei contaminar por amizade errada. Eu não quis um relacionamento até os 26 anos. Porque tinha um vazio na minha alma. E eu disse, se eu me comprometer com um casamento, eu vou machucar a pessoa. Porque está dentro de mim um buraco, um vazio. E eu não sei o que tem dentro de mim. E com 26 anos, Jesus me apertou de tanta dor, a ponto de eu escrever uma carta para Jesus. E eu disse para Ele, Senhor, eu não vou aguentar viver o ano de 2011. Eu não vou aguentar. O Senhor, revela o que o Senhor tem para mim. Porque se o Senhor não revelar, eu vou acabar tirando a própria vida pela dor que eu estou sentindo. E em 2010, eu ouvi um pastor que falou comigo direto de uma rádio. Todo o aperto que tinha na minha alma, todo o vazio que tinha na minha alma, Jesus queria me usar. Aquele aperto era para eu me entregar para Jesus. Porque muitas vezes eu e você tem um vazio dentro da nossa alma. E nós não sabemos para que tem esse vazio. Muitas vezes você vai buscar as coisas de fora. Você vai para droga, para bebida, para prostituição, para as amizades erradas. E esse vazio, ele é para Deus. Só Deus vai saber curar. Só Deus vai saber transformar. Só Deus vai saber libertar deste vazio. E ali eu fui para o meu quarto e eu me entreguei para Jesus. E naquele quarto eu ouvi aquele profeta que falou na rádio que Deus queria usar o meu vazio para Ele. Eu me entreguei para o Senhor Jesus. Eu disse, Senhor Jesus, eis-me aqui. Quando eu disse aquilo, o meu quarto se transformou num telão. E ao vivo desceu Jesus na minha frente. E o Senhor Jesus desceu com chamas de fogo. E quando eu vi Ele descendo ao vivo na minha frente, eu caí de joelho no chão. Quando eu caí de joelho no chão, eu disse, Senhor, tira as luzes do olho e fica igual um homem para mim. Porque eu tenho medo de espírito. Fica igual um homem para mim. E aquele ser que estava na minha frente, ele tirou as luzes dos olhos. Ele abaixou a cabeça. E eu olhei para ele e contei a minha dor para ele. Eu disse, Jesus, eu cansei. Eu cansei de tanta dor. E hoje eu me entrego para o Senhor. Eu disse, Jesus, eu disse, a partir de agora eu não vivo mais eu, mas eu vou viver para o Senhor. Toma a minha dor. Tudo que eu fizer daqui para frente, eu vou pedir a tua vontade. E aquele ser sobrenatural se agradou daquilo.
E quando eu entreguei, ele olhou dentro dos meus olhos. Aí ali houve uma aliança com os céus. Jesus ungiu os meus olhos. Aí agora ele mandou tanta luz em cima dos meus olhos, que eu fiquei igual uma bêbada dentro daquele quarto. Eu movimentava o meu corpo, ia para frente e para trás. E eu recebi nos olhos uma aliança. Foi olho a olho, onde o Senhor Jesus me ungiu de olho a olho, o olho dele no meu, e as luzes saíam do olho dele e entravam no meu olho. Quando eu terminei de receber aquela unção, o meu quarto voltou tudo normal. Glória a Deus. Então Jesus, ele é ontem, ele é hoje. Jesus ainda unge homem, mulher, jovem, criança que obedece o chamado. E ele me ungiu e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Liguei uma rádio que tinha lá em São Paulo, evangélica, e naquela rádio o Senhor falou comigo. O Senhor disse: eis que tem uma irmã que está ouvindo a rádio, o Senhor visitou ela ontem. E você é uma missionária. Você recebe uma mensagem direta de Jesus. Se você perseverar, você ainda vai pisar nos maiores países dessa terra. O Senhor está te ungindo. Você é missionária. Você não sabia o que você era. Você é uma missionária. Você recebe a mensagem de Jesus. E em 30 dias, o Senhor vai revelar tudo o que Ele quer da tua vida. E em 30 dias o Senhor tirou todo aquele sentimento que eu tinha por São Paulo. Me mostrou o campo que seria aqui em Ribeirão Preto. Me revelou como seria essa cidade. Seria um campo de amargura. Mas Ele não ia deixar eu ficar amarga. Ele fazia uma promessa comigo de que eu não seria amarga. E eu deixei tudo em São Paulo, vim para o campo de Ribeirão Preto para fazer a obra. E quando nós começamos a fundar a igreja aqui em Ribeirão, eu tive que chegar na minha família, falar para a minha família que eu estava recebendo um ministério. Foi um reboliço na minha família, aonde uns não acreditavam, outros acreditavam. Os que não acreditavam saiu fora. E as que acreditaram se uniram ao nosso ministério, estão com a gente até hoje. E naquele processo que o Senhor revelou, seria difícil o campo, seria para plantar flores, para plantar um jardim. Quando eu cheguei no campo de Ribeirão, eu pude ver o quanto é difícil nessa cidade as pessoas enraizar numa igreja. O quanto as pessoas vivem andando, vagueando, de igreja a igreja. Muitas vezes não tem compromisso dentro de um ministério. E muitas vezes as pessoas vinham na igreja somente para receber, mas não se entregava, não se doava. E toda essa guerra com o povo, Deus, Ele cumpriu a promessa de que eu não fiquei amarga, de que eu não me contaminei com a dor das almas. E chegamos aos 13 anos. 13 anos de ministério. 13 anos onde aquela dor, aquela angústia da alma, ela foi embora. Aonde hoje eu tenho o meu ministério. Hoje eu sou feliz na vida espiritual. Na vida espiritual eu estou realizada. Porque hoje encontrei minha raiz, tenho meus dons, tenho a minha igreja. Onde chega o dia de culto, eu abro minha igreja. Não abro mais para a multidão, mas abro para Jesus.
para falar de Jesus, para cantar. Se tiver uma alma que nós faz um culto, se não tiver uma alma, eu cumpro meu propósito com Deus. Não fazemos a obra por competição, não fazemos a obra por multidão, pregamos o evangelho da verdade. Fomos muito odiadas pelas pessoas dentro da igreja, porque as pessoas, elas querem ir para a igreja, elas querem ouvir uma palavra da chavinha, do carrinho, do casamento, elas querem ouvir revelação que favorece o ego. E eu não troquei minha mensagem. Jesus disse para mim: persevera, não se contamine. E eu prego o reino de Deus. Eu prego renúncia. Eu prego conserto. Eu prego arrependimento. Continuei como uma profeta. Tenho coragem de chegar nas pessoas e falar o que Deus manda. Por mais que eu sei que aquela pessoa pode virar minha inimiga. Muitos viram seu inimigo, sua inimiga. Mas eu vou deixando passar os dias. Aí eu chego na pessoa e falo: olha, Jesus disse que você tem que fazer isso. E todas as revelações, todos os dons que Ele me deu é perfeito. Não tem dúvida, não tem variação. Então o Jesus daquelas mulheres, daqueles homens, Ele é o mesmo de hoje. Mas como que você vai ter um cântico na terra? Você vai ter que passar pelo sofrimento, pelas renúncias. Eu tive que renunciar a São Paulo para estar em Ribeirão. Eu tive que deixar minha vida para ter o meu ministério. Eu tive que sofrer pelas almas. Eu tive que ser odiada pela verdade. E não deixei de viver a verdade. Não fechei minha igreja porque muitos e muitos irmãos e irmãs nos foram embora, nos deixaram. Não, continuei firme. Estou firme. E hoje eu tenho um cântico de vitória. Assim como Deus chamou Abraão lá no passado, Ele me chamou nessa geração. E enquanto eu não descobri meu chamado, eu não contaminei as pessoas. Eu não quis muita amizade na minha vida. Vivi uma vida como a de Abraão. Fiquei em São Paulo, não deixava muita gente estar do meu lado. Não quis um relacionamento na vida sentimental. Até eu saber o que Deus queria da minha vida. E hoje eu tenho 42 anos. 13 anos de igreja. Fui aprovada no campo de Ribeirão. Hoje eu sou quem? Uma referência para a cidade de Ribeirão. Hoje, quando os pastores estão começando uma igreja, eles falam: olha para Jesus e olha o exemplo da pastora Maria do Socorro. Ela não abandonou o barco. Ela não abandonou a missão dela. Ela permaneceu. Hoje eu sou um exemplo para minha família. Hoje na minha família, quando tem um problema, todo mundo já corre de mim pedindo revelação, pedindo oração, pedindo que eu entre em posicionamento com Deus para Deus mostrar o que Ele está precisando. Eu venci nesse século através da minha dor, da minha dificuldade. E o meu testemunho nessa noite é para que você que vai assistir nosso testemunho, você também tem uma dor na alma. Você também tem um chamado. Jesus foi na vida daquelas mulheres no passado, daqueles homens. Jesus também quer ser o seu Deus hoje. Essa dor, esse vazio, essa angústia é para que você se abra com Deus. É para que você converse com Ele. É para que você fale com Ele. E através da sua intimidade é que você vai descobrir qual é o seu propósito. Qual era o meu propósito? Meu propósito, eu já nasci uma missionária, uma pastora, mas eu não sabia. A dor, o vazio que me fez se achegar ao meu propósito. Minhas lutas, minhas guerras me fez tomar essa posição.
para que hoje eu pudesse cantar o meu hino da vitória. E assim que você também. Você talvez tenha um aperto aí dentro de sua alma, tem um vazio. Não vai ser as amizades que vai preencher, não vai ser as drogas, não vai ser a religião, não vai ser o esposo, os filhos, a riqueza. Esse vazio, irmão e irmã, é um chamado, é um ministério, é um dom, é um talento. E você vai ter que multiplicar ele através de Jesus. Então você tem que conversar com Jesus, falar com Jesus, se entregar a Jesus. E aquelas mulheres passadas, elas encontrou Jesus. Elas encontrou a graça de Deus. E o Jesus daquelas mulheres, ele continua nessa geração. Ele continua encontrando criança, rapaz. E hoje a minha família é cheia de talento. Essa semana, um sobrinho que eu cuido recebeu o dom de louvar. Chegou da igreja, Davi Lucas, já chegou cantando dentro da casa dele, vários louvores. E todo dia de noite ele canta vários louvores, sem ninguém pedir. Canta até em inglês, que a mãe dele não sabe nem entender a língua. Então hoje minha família está despertando, porque viu que eu fui a que me entreguei para um ministério feminino. Ganhei muitas pedradas por ser uma mulher. Porque a maioria das igrejas, umas creem que mulher pode e outras creem que mulher não pode. Só que quando as pessoas me julgavam, eu dizia, deixa o tempo mostrar. Se esse ministério é do diabo, os meus frutos vão ser do diabo. Mas se for de Deus, os frutos vai mostrar a Deus. E com o tempo passou, meus familiares que não acreditavam, viu que era de Deus. Hoje ninguém mais mexe no ministério da noiva, porque tem temor, porque é uma igreja de Deus. Estou aqui para contar o meu cântico. Eu venci nessa geração. Eu conheci Jesus nessa geração. Eu me entreguei a Jesus nessa geração. Eu conheci Jesus. E eu quero que você também acredite que o Jesus do passado é o mesmo. E eu venho dizer para você que vai ouvir o meu testemunho. Não importa a maneira que você está nessa noite. Não importa o que você é nessa noite. Nem todos encontrou Jesus com santidade. Eu conheci Jesus em santidade. Permaneça em santidade. Mas Raabe teve um encontro com Deus, uma prostituta. Zaqueu, um ladrão, o ladrão da cruz. Todas as pessoas teve um encontro com Jesus, perdido e perdida. Eu venho dizer para você que vai assistir o meu testemunho, não importa o que você é. O que importa é que essa dor, esse vazio, ele não é tirado com cerveja, com droga, com prostituição, com adultério, com mentira. Esse vazio que você sente, ele não é tirado com riqueza, com suicídio. Ele é tirado se entregando a Jesus. Porque Jesus, como diz a palavra, ele foi ontem na vida de Maria, de José, de Esté, de Ruth, de Davi, de Moisés. E ele é o mesmo. Ele não mudou. E não basta estar na igreja, porque eu estive na igreja desde os 14 anos, mas só conheci Jesus com 26 anos. Talvez nessa noite você está na igreja desde que nasceu. Basta você ter intimidade. Porque cada igreja vai pregar a visão do ministério que eles receberam. Jesus é maior do que cada profeta e do que cada ministério. Então a gente tem que conhecer o dono da igreja. Quem é o dono? É Jesus. Quando a gente conhece Jesus, a gente vai fazer o que ele quer da gente. Não é o que o pastor quer.
Porque se você fizer só o que o pastor quer, você pode ter um vazio ainda. Como no meu caso, eu obedecia às igrejas, tinha princípio, dava minha oferta, meu dízimo, cantava, vivia ali junto, mas eu tinha um vazio a ponto de querer suicidar. E eu tive que conhecer Jesus para eu poder me libertar. Talvez também é o seu caso. Você está na igreja, mas ainda não teve uma intimidade. E como que eu encontrei Jesus? Dentro do meu quarto, falando com Ele, me entregando para Ele. E Ele me deu o ministério da noiva, a esposa de Cristo. Quem já passou pela nossa igreja sabe. É uma igreja muito séria, onde tem os dons do Espírito Santo. E um dos dons mais sérios que tem nessa igreja é o dom de revelação. Onde Deus revela a capa dos irmãos que entra aqui dentro. E quando Deus me mostra algo, posso sentar, escrever e esperar o dia e a hora que acontece. Deus me deu os dons de revelação. Deus fala comigo na consciência, Deus fala em sonho, Deus fala em voz. E Deus faz eu sentir o ambiente aonde eu piso. Então Jesus, o mesmo do passado, Ele também me alcançou. O Deus de Abraão me alcançou. E eu quero que você nessa noite fique com esse testemunho. Quem sabe o próximo testemunho não vai ser o seu. Talvez você tenha um vazio na alma. Mas muitas vezes você não está sabendo administrar essa dor para Deus. Mas que você venha administrar, entregar no seu quarto. Entrega para Jesus. Muitas vezes Jesus vai te pedir algo, igual Ele pediu para mim. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Eu saí da minha terra com 14 anos. Fiquei longe da minha família até entender o que Jesus queria de mim. Jesus queria o reino de Deus. E Ele dizia para mim que Ele não me queria igual as outras meninas da minha família, que só pensava em casar, namorar e dar em casamento. Quando elas iam virando mocinhas, só era esse pensamento. E Jesus falou para mim que não me queria daquela forma. Ele queria que eu saísse para entender o que Ele queria de mim. E eu entendi que era o reino de Deus. E hoje não vivo só para mim. Eu vivo para Cristo. Para a vontade de Deus. Prego o reino de Deus. Por isso, quando a gente prega o reino de Deus, nós somos odiados. Porque as pessoas querem ir para a igreja buscar casa, carro, comida, casamento, família, mas não quer fazer a vontade de Deus. E o reino de Deus é o quê? É paz, gozo, justiça. E as demais coisas é Ele que dá para nós. É Ele que ensina, é Ele que orienta. Então, irmãos, o Jesus do ontem, o de hoje me alcançou. E quem sabe a próxima pessoa que vai ter um testemunho também vai ser você. Então, que nessa noite você fique com esse testemunho. Você seja edificada com o meu testemunho, que foi uma história para sair da parentela e alcançar o reino de Deus, pregar o reino de Deus, viver o reino de Deus. Abraão também teve que deixar a parentela. Eu também deixei, para poder viver o meu ministério, para ter uma estabilidade espiritual. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado, sobre muito exaltado. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado.
só. Ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado sobre muitos exaltados. Deus chama, abençoa e depois multiplica. Deus chama, abençoa e depois multiplica. Eu vou parar de sofrer pelo que aconteceu. Eu vou adorar, vou adorar. Eu vou parar de sofrer pelo que ainda vai chegar. Eu vou adorar, vou adorar. Deus é gerado, nunca pode ser tocado, pois conserva-se a si mesmo e pelo mal é respeitado. E esta é a vitória que vence o mundo, que vence o mundo, que vence o mundo. É a nossa fé, pois maior que o testemunho dos homens da terra. É o testemunho de Deus. Eu venci, você também vai vencer. É o testemunho de Deus. Deus chama, abençoa e depois multiplica. Parar de sofrer pelo meu casamento, pela minha família, pelo que ainda vai chegar. Eu vou adorar. Eu vou parar de chorar pelas coisas que ainda vai chegar. Vou adorar, vou adorar, eu vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar, até Jesus voltar, até Ele me chamar. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Aleluia, glória a Deus. Compartilha nosso testemunho nessa noite. Deus abençoe os irmãos e as irmãs que estão aí na rede social. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Compartilha o nosso testemunho. Em nome de Jesus. Fica na paz. Muito obrigado pelo carinho dos nossos irmãos. Deus abençoe.